Pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Quando eu vou numa igreja do Senhor, é sempre bom a gente ir esses cânticos que a gente ouve, canta, e que ressaltam a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário por nós. Recentemente eu li um livro chamado A Cruz de Cristo, um livro que fala muito sobre uma mensagem até certo ponto perdida, né? No mundo onde até mesmo o nosso povo às vezes é influenciado por outras mensagens, nada melhor do que voltar à cruz de Cristo. Então, quando eu vejo os cânticos que foram assim, nós cantamos e que ressaltam tanto o quanto nós somos gratos pela vida que nós temos assim, que é nossa por meio do Senhor Jesus. Desânimo. Todos nós já passamos por momentos de desânimo. Já passamos, podemos estar passando ou passaremos, caso não estamos passando. Então, hoje eu acordei animado. Acordei animado. Acordei com a minha família, acordamos 6 horas da manhã para estar aqui com os irmãos, animado. Mas nem sempre eu estou animado. Tem dias que eu estou desanimado. Tem dias que, na verdade, eu vou me arrastando, às vezes, até mesmo para participar de um culto, uma reunião, por exemplo, de quarta-feira, alguma atividade da igreja. Por quê? Porque emocionalmente eu estou abalado. Eu costumo dizer que, às vezes, lá em casa, às vezes eu saio para andar. E eu saio assim para andar durante um período de manhã, e às vezes eu estou desanimado, e às vezes nem sei por que estou desanimado, mas estou. Pois é. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tema que foi pedido, como lidarmos com o desânimo que virá, isso é uma certeza. E eu fiquei pensando, quando eu estava pensando nessa mensagem, quando me passaram, eu pensei nas pessoas da Bíblia que já passaram pelo desânimo, e foram várias as pessoas da Bíblia, as pessoas mais intrépidas, mais assim, fortes, corajosas, já passaram por momentos de desânimo. E hoje, no Lucas capítulo 7, nós vamos ver sobre a história de um homem que ele é intrépido, um homem que não tinha, como diz o termo popular, não tinha papas da língua, ele falava, não tinha medo, tanto que ele até, assim, colocou na parede um rei, o rei Herodes, colocando no rosto dele, jogando no rosto dele, o pecado que ele vivia. Então, um homem desse, você pode pensar, um homem desse não desanima. Um homem desse, inclusive, que passa por tantas experiências, que teve, inclusive, um nascimento sobrenatural, seus pais eram idosos, não tinham mais condições de ter filho, um anjo apareceu para o seu pai, falando que nasceria ele, que seria o profeta de Deus. Então, um homem desse não pode ficar desanimado. Pois é, você já imagina o que eu estou falando, João Batista, um homem que a gente sempre vê e quando lê, pensa em uma pessoa muito firme. Mas João Batista, depois de apresentar Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, lá em João 1:29, depois inclusive de indicar Jesus para os seus seguidores, depois inclusive de corrigir o rei Herodes. O livro de Lucas falou assim, o Herodes, ele tinha feito tanta coisa errada e acrescentou mais uma, mandou prender o João. Pois é, esse homem está na cadeia, e ele faz uma pergunta que o ano passado eu passei o ano inteiro lendo o livro de Lucas, e eu fiquei pensando na pergunta que o João Batista manda que façam para Jesus. Lucas capítulo 7, versículo 18, diz assim: todas estas coisas foram relatadas a João pelos seus discípulos. Que coisas? Os milagres de Jesus, um pouquinho antes falou da ressurreição do filho de uma viúva, a cura do servo de um centurião. Todas essas coisas foram relatadas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Quando eu li, já tinha lido esse texto várias vezes, mas quando eu li esse texto, pelo menos nessa leitura que eu fiz, eu achei estranho a pergunta de João.
você é aquele que estava para vir? Ou devemos esperar outro? João deveria ter crescido em um lar em que ele ouviu as histórias miraculosas sobre o nascimento dele e posteriormente o nascimento de Jesus. Ele ouviu como a sua mãe e o seu pai devem ter lhe contado. O Zacarias estava lá servindo a Deus e o anjo apareceu para ele, disse o anjo Gabriel, e falou assim: olha, Zacarias, as suas orações foram ouvidas e você vai ter um filho consagrado a Deus desde o ventre materno. Ele será o profeta do Altíssimo e vai preparar o caminho para a vinda do Messias, do Salvador. Sua mãe deve ter relatado, lá no livro de Lucas mostra isso, quando Maria vai visitar Jesus já grávida, e a Isabel também está grávida, porque a diferença de idade entre os dois era de apenas 6 meses, e a Isabel fala: a criança mexeu no meu ventre de alegria, quando você entrou. Pois é, João também provavelmente se lembrava de como que, ele mesmo diz, aquele que me mandou batizar disse que um dia apareceria um homem que desceria o Espírito Santo sobre ele, e esse homem seria o Messias, seria aquele para quem eu prepararia o caminho. Então, João, tinha passado por isso, tinha inclusive reconhecido: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e inclusive ele diz: pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. E a pergunta: você é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? É uma pergunta estranha para alguém que teve tantas experiências com o Deus, experiências inclusive sobre Jesus. Quais são as possíveis respostas para justificar essa pergunta meio estranha de João? Talvez uma delas seja o mesmo motivo que lá em Marcos capítulo 3, versículo 21, diz que Maria, quando Jesus começou a pregar o Evangelho, Maria e os irmãos de Jesus falaram: ele está louco, e foram prendê-lo. A própria Maria, que teve toda a experiência sobre a vinda de Jesus, de repente, ela não entendia o porquê Jesus estava fazendo aquilo. É quase certo que a ideia de Maria e de Zacarias e de Isabel, quando falava da vinda de Jesus, ainda fosse aquela ideia antiga, de que Jesus viria, na verdade, para expulsar os romanos e tornar Israel uma nação independente, como fora na época do rei Davi e do rei Saul. Tanto que lá em Lucas 1,5,2, no cântico de Maria e de Zacarias, diz o seguinte: derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Então, pode ser que de repente a ideia que ele tinha de Jesus, a ideia que ele tinha da missão dele, era muito diferente da ideia que o próprio Jesus, o próprio Deus tinha colocado. Talvez o João tivesse umas expectativas erradas, expectativas de que com a vinda do Messias, ele teria um papel, afinal de contas ele era o precursor, ele era o primo, até um primo mais velho. Talvez ele pensasse: quando vier eu terei um papel assim de destaque, como Tiago e João, que possivelmente também eram primos de Jesus. Você lembra que eles chegaram em Jesus e falaram: ô Senhor, queremos um favor. E quando Jesus perguntou: qual favor? No teu reino, que na visão deles era um reino militar, era um reino físico, queremos que um de nós sente a tua esquerda e o outro sente do lado direito, pensando que a gente quer uma boquinha nesse reino, e não é uma boquinha qualquer, a gente quer mesmo um privilégio. Talvez o João, ele tenha uma perspectiva errada. E veja bem, se você for pensar, aquele profeta que pregou tanto sobre Jesus, agora estava numa masmorra, numa prisão, e ele não sabia, mas nós sabemos o fim dele, que foi ter a cabeça cortada por ordem do rei Herodes. Então ele está dizendo: será que eu me enganei ao mandar os meus discípulos seguir a esse? Será que não é outro
que viria? Sabe, meus irmãos, a dúvida de João também pode ser as nossas próprias dúvidas. Essa dúvida de João nos ensina algo importante. Há algo em Jesus, na palavra dele e até na maneira como Deus trabalha em nossa vida, que na realidade nós nunca vamos compreender totalmente. A gente compreende parte. E na verdade, quando a gente se batiza, se aceita o Evangelho, a gente conhece muito pouco. Vai conhecendo mais com as experiências vividas com Deus, com o estudo da palavra de Deus, com o próprio crescimento que o Espírito Santo que habita em nós nos dá, mas a grande realidade é que nós estamos sempre aprendendo. E às vezes parece que a maneira de Deus agir não bate muito com a nossa expectativa. Parece que cumprimos todo o script que de Deus faz e esperamos uma resposta. E de repente a resposta vem, como no caso de João, diferente. Você lembra que lá no livro de Apocalipse, no capítulo 6, quando havia aquela perseguição à igreja, diz que havia debaixo do altar os santos mortos, dizendo assim: "Oh Senhor, quando é que o Senhor vai assim nos vingar?" Pensando no quê? No Império Romano que estava vingando a eles. E a resposta de Deus qual que é? Fique um pouco mais aqui, até que se completem quem? Os seus companheiros que serão mortos. Olha que coisa estranha. Fique tranquilo, fique com revestes brancas, mas haverá outros que irão também padecer da mesma situação que vocês. Então, qual é a razão do nosso desânimo? Nós só compreenderemos a Deus totalmente quando estivermos lá no céu. Aqui na terra, tem até uma música que fala que ninguém entende Deus. E na realidade, nós que temos a palavra de Deus, que temos o Espírito Santo, nós vamos compreendendo um pouco mais a Deus, vamos conhecendo, vamos tendo comunhão com Ele, mas na realidade, nós temos às vezes algumas ideias pré-concebidas e nem sempre aquelas ideias que nós temos é a maneira como Deus vai agir na nossa vida. E podemos, às vezes sim, ficar assim frustrados. A gente vê isso. Se você for olhar a Bíblia, todas as pessoas que serviram a Deus, elas passaram por momentos de dúvidas, de desânimo. É só lembrar Moisés, desanimado muitas vezes, Abraão, Elias é o caso clássico, né? Elias, ele tinha acabado de ter aquela batalha com os profetas de Baal, e tinha assim, derrubado fogo, aquela coisa toda. De repente a Jezabel diz: Elias, eu vou te matar. E a gente conhece a história. O Elias daqui a pouco está numa caverna ali, deprimido, falando: "Oh Senhor, eu fui tão fiel ao Senhor, e sobrou somente a mim, e querem me matar também." Aí Deus falou: "Elias, meu filho, Elias, meu profeta, tem mais 7.000 que não dobraram o joelho assim diante de Baal." Às vezes nós ficamos desanimados. Você sabe por que nós ficamos desanimados? Às vezes a gente fica desanimado porque às vezes a gente superestima muito o nosso trabalho, a nossa dedicação, e pensamos que é só somos nós que estamos, e muitas vezes está falando: olha, outros estão assim, também servindo tanto quanto você. Paulo, eu falei de Elias, Davi, até o apóstolo Paulo, lá em Atos 18, o próprio Jesus tem que aparecer a Paulo e falar: "Paulo, fala a palavra, não deixa de ensinar, porque eu tenho muita gente nessa cidade." E você sabe que na Bíblia tem várias vezes que aparece a palavra "não temas." E quando Deus fala para alguém não temer, Ele não fala para alguém que está cheio de ânimo, Ele fala exatamente para alguém que às vezes está desanimado, desmotivado. É para esses que Deus muitas vezes fala: "não temas, continua." O próprio Paulo, lá em Filipenses 3,10, ele diz: "O que eu quero é conhecer a Cristo." Olha só, ele próprio reconhece: o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Portanto, a dúvida de João, até certo ponto, também é a nossa dúvida. E estar desanimado na vida cristã, às vezes, se sentir desanimado, meu irmão, faz parte. Eu estou há mais de 3 décadas, eu estava comentando com alguém,
Estou há mais de 3 décadas no Evangelho. Eu falo isso com alegria, com temor inclusive. Mas há 3 décadas, quantos momentos eu já fiquei desanimado. Desanimado comigo mesmo, porque às vezes eu faço coisas que eu deveria não fazer mais, e mesmo depois de 3 décadas continuo fazendo. Desanimado com os irmãos, desanimado com a igreja. Eu fico desanimado às vezes. Mas há 37 anos, esse desânimo eu sinto, valido o desânimo, porque estou desanimado, mas jamais, graças a Deus, assim deixei de seguir o Evangelho. Há vulnerabilidade à nossa fé. Talvez momentos de desânimos por não compreendermos totalmente a maneira como Deus quer agir em nós, e também uma das coisas que eu vejo que a igreja está faltando é conhecer mais da palavra pura de Deus. Hoje em dia, eu vejo ainda muitos irmãos se alimentam de programas assim religiosos. Não vejo tanto problema. O problema é quando o seu alimento é só daquilo. E qualquer programa que você vê, na verdade, se você não vai na palavra, até mesmo o que estou te falando, você tem que coar pela palavra de Deus, com a sua própria experiência com a palavra. E por esse motivo, às vezes, por não conhecermos a verdade de Deus, ficamos desanimados por algumas coisas que não deveríamos. Mas vamos ver como é que Jesus lidou com essa questão de João. Vamos continuar, versículo 20 de Lucas 7. Quando os homens chegaram a Jesus, disseram: João Batista nos enviou para perguntar, o senhor é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Ok. Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças, de sofrimento e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim tropeço. Talvez a ideia de João estava errada mesmo. E por esse motivo, Jesus, ele não gasta muito tempo tentando assim explicar. Ele faz um monte de cura e ele diz: vão e contem a João. O quê? Aquilo que as escrituras sagradas tinham já prometido. Qual é a ideia, meus irmãos? No momento das escrituras, no momento do desânimo, volte para as escrituras. Passe tempo com Deus. Passe tempo orando. Passe tempo lendo a palavra de Deus. Não é aquela leitura superficial, aquela leitura reflexiva, aquela leitura em que o Tiago diz, a palavra de Deus é como um espelho, e nós olhamos a nós mesmos a partir da palavra de Deus, e a partir dessa leitura, desse tempo com Deus, nós vamos olhar da maneira de Deus. Você sabe que a Bíblia diz, Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Eu costumo usar esse meu exemplo. Eu não consigo ler, viu, Ailton? Não consigo ler. Está tudo assim, tudo tremendo, até que eu coloco as minhas lentes, e graças a Deus, e não aumentou o grau, que bom, e eu estou lendo assim perfeitamente. Meus irmãos, é isso que nós precisamos fazer nos momentos de desânimo, voltar para a palavra de Deus e comparar aquela situação com aquilo que a palavra de Deus diz. Eu não sei se eu contei essa história aqui, eu conto essa história, depois não lembro se eu já contei, mas eu lembro que eu estava bem desanimado, em 2014, foi um dos anos que eu fiquei mais desanimado. Eu estava decepcionado com as pessoas, e aquilo estava dentro de mim, doendo, até que eu cheguei em Mateus capítulo 7, onde Jesus diz: se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais meu Pai que está no céu. Você sabe o que eu peguei aqui? O ser humano é mau, eu sou mau,
Ao mesmo tempo em que eu posso fazer grandes coisas a partir do poder de Deus que pode agir em mim através do Espírito Santo, eu posso fazer coisas também terríveis. Uma das maneiras que eu tenho olhado ou tentado encarar hoje é: eu não espero nada. Ou melhor, não é que eu não espero nada, eu tenho me esforçado. Eu me esforço para não esperar nada do ser humano. E esperar tudo de Deus. Eu posso esperar no Senhor. Esperei confiantemente no Senhor, diz o Salmo 40, e Ele se inclinou para mim. Eu posso esperar tudo de bom de Deus. Mas o ser humano não espera nada. Aí às vezes o ser humano me faz umas coisas boas, porque o ser humano faz coisa boa também. Aí sabe o que eu faço? Eu falo, oh Deus, que bom. Eu recebo, até o Paulo diz, né? A gente tem que aprender a ser humilhado e também ser exaltado. Quando o ser humano às vezes faz algo de bom para a gente, o que a gente faz? Celebra, se alegra, mas se também fez o mal, fez algo que nos magoou, eu não estava esperando nada mesmo, então eu não sofro. Só que é fácil falar isso aqui para vocês. Amanhã, segunda-feira, terça, quarta-feira, lá no meu trabalho, com os vizinhos, relacionamento em casa, com os irmãos em Cristo, é uma luta. Mas aonde que eu aprendi isso? Na palavra de Deus. Vós que sois maus. Então, eu não espero muito. As lentes de Deus me mostraram isso. E qualquer área de nossa vida, a gente pode olhar o que as lentes de Deus assim tem para dizer. Você quer ver um exemplo? No livro de Apocalipse capítulo 4, é aquele livro que está falando quando a igreja está passando por perseguição. Perseguição ferrenha. Irmãos sendo queimados vivos. Irmãos sendo jogados aos leões. As pessoas estavam morrendo, crucificadas. E parecia assim um caos. E o mundo hoje em dia parece um caos também. Aí lá, esse texto é interessante de ler, Apocalipse capítulo 4. Apocalipse 4. Depois que o Jesus assim, dita a carta à Laodiceia, Apocalipse 4 diz o quê? Depois dessas coisas olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse: suba até aqui, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei no espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava assentado no trono. E aí ele descreve, e no capítulo 5, versículo 1 ele diz: viu na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro em forma de rolo, e em seguida ele vê Jesus, o Cordeiro de Deus. Qual é a ideia? Parecia que César reinava. Os cristãos estavam morrendo, a perseguição era ferrenha, parecia que a igreja ia até deixar de existir. Mas quando João tem essa visão, as lentes de Deus, ali no caso não é a palavra, ali é o próprio Deus mostrando a realidade. As lentes de Deus mostram: João, fica tranquilo, meu rapaz, fica tranquilo, meu discípulo. Lá embaixo parece que é o caos. César parece que realmente tem todo o poder, mas aqui olha só quem está reinando. Deus continua reinando sobre a história. E o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que ali é identificado como o Cordeiro que vai inclusive abrir os rolos, está do lado de Deus Pai. Pois é, meus irmãos, é como hoje. Hoje parece que há o caos. A gente que vai evangelizar, a maioria das pessoas não quer saber. Mesmo no meio do povo de Deus, às vezes há desânimo. E por isso pode nos levar também a ficar desanimados. Mas se de um lado Deus trabalha com a igreja dele, que é o corpo dele, ele trabalha com o coletivo, ele também trabalha individualmente na nossa vida. E sabe de uma coisa? Quando nós olhamos a palavra dele, sempre vamos ficar animados. Vamos ficar animados pelo que ele fez no passado em nossa vida. Vamos ficar animados pelo que ele já fez no passado na vida dos santos de Deus na Bíblia.
E isso vamos ficar desanimados pelas promessas que Ele tem feito para nós nos dias de hoje. Então, não devemos, a Bíblia diz, ir além do que está escrito. E precisamos muitas vezes também olhar a palavra de Deus e ver se nós não estamos errados com a nossa interpretação. Romanos 8,37 diz: em todas essas coisas somos mais do que vencedores, mas às vezes esquecemos de ler o restante. Que coisas é essa que somos mais que vencedores? Ele diz, antes ele fala, porque eu estou bem, ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, o perigo, a morte ou a espada? É nessas coisas que por causa de Jesus nós somos mais que vencedores. Isso quer dizer o quê? Que nós passaremos por essas coisas, mas por causa de Jesus nós já vencemos todas essas coisas. Só que se você olha o texto bíblico isolado, pode dar um monte de interpretação. Ou seja, mais que vencedores do ponto de vista humano, quando é do ponto de vista de Deus. Um outro texto bíblico que às vezes é mal interpretado, Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Está vendo? Tudo. Mas não é a ideia que às vezes o pessoal coloca, que você pode comprar uma casa, você pode ter um bom emprego, não é isso. Claro que se Deus nos der isso, a gente vai se alegrar, é lógico. Mas o que é tudo posso naquele que me fortalece? No momento alegre ou no momento de tristeza, com abundância ou com escassez, animado ou desanimado, eu tudo posso em Deus que vai me fortalecer nesses momentos. Às vezes nós sofremos, sabe por quê? Porque não passamos tempo com a palavra de Deus para ver a ótica de Deus, e não a nossa ótica, as nossas conveniências, ou às vezes as mensagens que nós vemos no dia a dia, que nem sempre são assim, palavra de Deus. Eu também queria mostrar que o exemplo do João Batista mostra o quê? Que a gente vai passar por momentos de, assim, desânimo, e que esses momentos são normais. O próprio Jesus disse: no mundo passareis por aflições. Então, sabendo disso, quando eu costumo dizer que eu não posso ficar embriagado com sucesso neste mundo, porque não vai durar para sempre. Vai ter algum momento que eu posso ter um revés na vida. Mas também eu não posso ficar desesperado com um momento baixo. Sabe por quê? A maior parte dos nossos reveses aqui na terra também não vão durar para sempre. Vai ter altos e baixos. Terão dias alegres, terão dias de festa, terão dias felizes, mas haverá dia de luto, haverá dia de choro, haverá dias de dificuldade, e em todas estas o nosso Deus está conosco. O Espírito Santo habita em nós. Temos a palavra de Deus que vai nos a se ajudar. Você sabe que alguns de vocês recebem, alguns dos irmãos aqui recebem, eu tenho umas mensagens que eu mando diariamente, chamado para memorizar e pensar. Alguns de vocês recebem. E você sabe que aquelas mensagens, eu tenho alguns irmãos que até falam, dão retorno, assim, até pedem, e é uma alegria. Mas você sabe por que eu faço aquilo lá? Não é pensando primeiro em você, não. É pensando primeiro em mim. Porque cada dia, eu acordo 5:30 da manhã, e passo mais ou menos 1 hora ali, refletindo na palavra de Deus, depois eu escrevo e passo para as pessoas. Aquela palavra primeiro me atingiu, fez diferença na minha vida, vai me ajudar a ter um dia muito melhor. Então, experimenta isso, passa um dia, não importa se de manhã, se à tarde, se à noite, não importa o momento, mas passa momentos com a palavra de Deus, para você ver como assim você vai assim, lidar. Agora, como igreja do Senhor, a gente sabe que não está sozinho. Você tem os irmãos em Cristo. A gente às vezes não tem todos os irmãos. A gente não tem amizade íntima com todos os irmãos. Mas a minha experiência é toda semana eu passo tempo com irmãos. Geralmente numa lanchonete, ou no prédio da igreja, em horários além do culto. Para quê? Para conversar, para abrir o coração, para celebrar as coisas, para chorar as dificuldades. Sabe por quê? Estamos juntos para irmos para o céu.
E por esse motivo, meu irmão e a minha irmã, o que você precisa fazer, além de estar na palavra de Deus, é saber que a igreja existe para nos animar uns aos outros, porque todos nós passamos por momentos assim difíceis. Finalmente, o apóstolo, Jesus diz: feliz é aquele que não encontra em mim motivo de tropeço. E eu vou linkar com o nosso último texto, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8 e 9. 1 Pedro 1, 8 e 9, que diz o seguinte: 1 Pedro 1, 8 e 9. Ele diz, o apóstolo Pedro: mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam, mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Nós somos, irmãos, bem-aventurados. Jesus uma vez disse para Tomé, quando Tomé tocou em Jesus e falou: meu Senhor e meu Deus, depois que Tomé, antes Tomé tinha assim, dito que não ia acreditar, e quando ele vê o Jesus, ele toca em Jesus e diz: meu Senhor e meu Deus. Jesus diz: bem-aventurados aqueles que não viram, mas creem. Porque eu e você vivemos de fé, por aquilo que cremos na palavra de Deus. E nesse sentido, meus irmãos, nós somos até mais bem-aventurados que os apóstolos. Eles viram. Eu queria como Paulo, sabe? Adalto, eu queria como Paulo. Eu queria ir para o terceiro céu. Eu até falo lá em casa, eu acho que se eu fosse para o terceiro céu e voltasse, ninguém me segurava. Não sei. Mas sabe, nós somos bem-aventurados porque nós não vimos nada. Vimos sim o agir de Deus na nossa vida, claro que vimos, mas nós não tivemos essas experiências sobrenaturais que eles tiveram, mas nós não vimos, mas nós cremos. E se você está aqui, e se eu estou aqui, e se continuamos na palavra de Deus, mesmo não vendo, mas acreditando, nós somos bem-aventurados, felizes por isso. Qual é a minha conclusão? Está desanimado? Calma. Faz parte da vida cristã sentir-se, às vezes, desanimado. Mas saiba de uma coisa, no meu e no seu desânimo, Deus sempre está no controle. Volte para as Escrituras. Talvez você está desanimado, por quê? Porque está olhando a lente errada. Está olhando a lente da televisão, está olhando a lente das redes sociais, está olhando a lente do mundo, está igual eu aqui, ó, tudo assim, tudo pequenininho, baralhado, não consigo ler nada. Volte para a palavra de Deus e veja claramente qual é a vontade de Deus, quais são as promessas e quais são os ensinos que o Senhor nos dá. Creia somente e verás a glória de Deus e a recompensa dele, a minha e a sua fidelidade. Essa recompensa pode acontecer nesse mundo, sabia? Nesse mundo algumas recompensas podem vir, mas se não acontecer neste mundo, tenha certeza, acontecerá lá nas regiões celestiais. Quando nós subirmos, encontrarmos o Senhor, vai ser uma maravilha ouvir dele: vinde, benditos do meu Pai. Aí quando eu e você chegarmos lá, vai compensar ter permanecido fiel, mesmo desanimado. Às vezes tem irmãos que falam assim: por que você não foi no culto? Não foi no culto, está desanimado, se eu fosse lá eu ia ser hipócrita. Não é hipocrisia nada, meu irmão. É dizer: eu estou desanimado, mas o meu Senhor diz para fazer assim, e Ele me ama, e se eu fizer vai ser o melhor. E por esse motivo eu faço, mesmo nem sempre estando animado. Então, o dia que chegarmos das regiões celestiais, tenha certeza, eu não sei como é que serão as nossas emoções, mas eu imagino ver o Senhor e dizer: valeu a pena continuar, não obstante os momentos de desânimo, de tristeza, que às vezes nós podemos passar nesse mundo. Que Deus nos abençoe.